vocês? Então, treinaram bastante ontem a fazer a correntinha, que foi a nossa aula de ontem. Nós fizemos a correntinha e também fizemos o ponto baixo. E hoje vamos dar continuidade na nossa aula. Vamos aprender então hoje a fazer o ponto alto e também o meio ponto alto, tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje. Se preparem, pegue seus materiais, que nada mais é que uma linha ou barbante, uma agulha e uma tesoura que vai te ajudar a finalizar o seu trabalho. Hoje vamos fazer então o meio ponto alto. Vamos utilizar uma correntinha, eu tenho aqui 20 pontos de correntinha. A agulha, vamos introduzir a agulha na argolinha que ficou aqui nessa alcinha, fechar ela um pouquinho para ela ficar mais firme na agulha. E vamos para isso, para subir a próxima carreira, vamos fazer mais 2 correntinhas. Eu levo a agulha lá atrás, puxo o fio para dentro da laçada, faço um ponto. Levo lá atrás de novo, puxo o fio para dentro da laçada, mais um ponto. 2 correntinhas. Agora, para fazer o próximo ponto, levo a agulha lá atrás, dou uma laçada, pulo essas 2 correntinhas que eu fiz agora, 1, 2, e na terceira correntinha eu coloco a agulha. Levo lá atrás e puxo o ponto para dentro da correntinha. Vou ficar com 3 laçadas na agulha. Agora, eu levo de novo a agulha lá atrás e venho puxando e tirando todos essas laçadas da agulha, as 3 laçadas de uma só vez. Fico só uma laçada na minha mão. Faço de novo a mesma coisa, levo a agulha lá atrás, dou uma laçada, introduzo a agulha dentro da correntinha e levo ela lá atrás, puxando o fio novamente para dentro da correntinha. Fico novamente com 3 laçadas na agulha. Levo a agulha lá atrás e na próxima laçada eu venho tirando todos os 3 pontos da agulha. Levo a agulha para trás, dou uma laçada, introduzo a agulha dentro da correntinha, levo lá atrás, puxo o ponto e fico com 3 laçadas na agulha. Levo mais uma vez atrás e puxo o fio para dentro das laçadas, tirando todas elas da agulha. E assim, eu vou formando os meio ponto alto. Ele fica um pouquinho mais alto do que o ponto baixo. Agora, nós vamos continuar até terminar os 20 pontos da correntinha. Vamos lá? Coloco a agulha na correntinha, levo ela lá atrás, puxo o fio para dentro da correntinha, fico com 3 laçadas. Levo novamente a agulha lá atrás e puxo com essa laçada para dentro das laçadas que estão na agulha, ficando com apenas uma laçada na agulha. Dou outra laçada, coloco a agulha lá dentro da correntinha, levo ela para trás, puxo o fio, fico com 3 laçadas na agulha. Novamente, puxo o fio para dentro das 3 laçadas que estão na agulha. E, com isso, vamos aumentando os nossos pontos. Então, já ficamos com o primeiro ponto, que é a correntinha, que as 2 correntinhas que nós fizemos para subir para a próxima carreira, e mais 1, 2, 3, 4, 5 pontos na carreira. São meio ponto altos. Vamos lá, então, para a próxima. Olhem só. Você só precisa ficar com a sua mão firme, sem apertar muito o fio e sem apertar muito a agulha, mas com firmeza.
Introduz a agulha lá dentro da correntinha, leva para trás, puxa e fica com 3 laçadas na agulha. Deixa ela um pouco soltinha, não precisa puxar demais, um pouco soltinha só. Leva a agulha lá atrás de novo e puxa o fio, sempre segurando bem aqui na hora de puxar o fio, para ele não vir, para não vir muito fio para dentro das laçadas, para o ponto não ficar largo. Então, dou mais uma laçada, introduzo a agulha dentro da correntinha, puxo novamente o fio e fico com 3 laçadas. Não se preocupem que essa primeira carreira, por a gente não ter muito onde segurar, ela é mais complicada mesmo. Na próxima, a gente já vai ter mais firmeza, porque nós vamos ter a primeira carreira. Então, a nossa mão vai ficar mais firme, vamos ter mais firmeza na hora de fazer os pontos. E agora, vamos fazer o nosso último ponto da carreira. Introduzo a agulha lá no último ponto, levo a agulha para trás e puxo o fio para dentro da correntinha. Essa aqui é a mais apertada, por isso o ponto fica um pouquinho mais difícil de entrar. Então, puxamos aqui e finalizamos, terminando o último ponto. Para iniciar a nossa próxima carreira, vamos fazer da seguinte maneira. Vamos pegar a nossa laçada, enfiar a agulha em cima desse último ponto que nós fizemos, levar a agulha lá atrás, puxar o fio para dentro da correntinha e vamos ficar com 2 laçadas. Puxamos novamente o fio e fazemos como se fosse um ponto baixo. Damos mais uma laçada, como se fosse uma correntinha, e fizemos o nosso primeiro ponto sobre o ponto de base aqui de baixo. Agora, vamos dar mais uma laçada e colocar a agulha lá dentro do outro ponto, puxamos uma laçada e ficamos com 3 laçadas na agulha. E a gente vem e tira essas 3 laçadas de dentro da agulha. Vamos novamente o nosso próximo ponto. Damos mais uma laçada, colocamos a agulha nesse intervalinho que tem em cima do terceiro ponto, levamos a agulha lá atrás, puxamos o fio, ficamos com 3 laçadas na agulha. Novamente, vamos puxar o fio para dentro dessas 3 laçadas e tirando as 3 laçadas da agulha. Próximo ponto, uma laçada, colocamos a agulha no intervalinho sobre o próximo ponto, levamos a agulha lá atrás, puxamos, ficamos com 3 laçadas na agulha. Puxamos novamente o fio e passamos por dentro dos 3 pontos, das 3 laçadas. Então, vamos lá, vamos continuar até finalizar o nosso projeto. Eu vou continuar aqui e assim que eu terminar, eu volto com vocês, tá bom? Então, eu terminei a carreira
Agora, vamos para o último pontinho. Introduzo a agulha lá atrás, faço uma laçada, coloco a agulha aqui, que é sobre o último ponto, puxo uma última laçada, fico com 3 laçadas na agulha. Levo lá atrás de novo e puxo o fio para dentro das 3 últimas laçadas. E assim, deu os 20 pontos. E para finalizar, nós podemos puxar aqui a linha, pegar a tesoura, cortar aqui e retiro esse que sobrou. Aqui já está finalizado, ele não vai desmanchar. Olha só, certo? Ponto baixo e ponto meio ponto alto. Agora, vamos para o próximo ponto. Eu vou fazer a correntinha e já venho para nós começarmos o nosso ponto alto. Eu já fiz aqui as minhas 20 correntinhas e agora eu vou fazer mais 2 correntinhas que vão ser o primeiro ponto da carreira. 1, 2, 2 correntinhas, dou uma laçada, pulo essas 2 correntinhas que eu fiz e a terceira. Na quarta correntinha, eu coloco a agulha, puxo o fio e agora eu vou fazer o ponto alto. Eu tenho, como no meio ponto alto, eu tenho as 3 laçadas na agulha. Só que dessa vez, eu vou tirar apenas 2 pontos da agulha, 2 laçadas da agulha. Levo a agulha lá atrás, puxo o fio e tiro 2 laçadas. Então, continuo com mais 2 laçadas na agulha. Levo a agulha lá atrás novamente e tiro mais 2 laçadas da agulha. E assim ficou o primeiro ponto alto. Vamos lá para o próximo ponto? Levo a agulha lá atrás, dou uma laçada. Introduzo a agulha dentro da correntinha, levo ela para trás e puxo novamente o fio para dentro da correntinha. Fico com 3 laçadas na agulha. Levo a agulha lá atrás novamente e puxo, tirando 2 laçadas. 1, 2. Fico com 2 laçadas na agulha, levo ela lá atrás, puxo o fio e tiro essas 2 últimas laçadas. Mais um ponto alto. Dou uma laçada na agulha, levo a agulha lá na correntinha, puxo o ponto e vou ficar com 3 alças na agulha, 3 laçadas. Levo a agulha lá atrás e tiro 2 dessas laçadas, ficando com mais 2 laçadas na agulha. Levo a agulha lá atrás de novo, puxo o fio e tiro essas últimas 2 laçadas. Agora, nós já temos os 3 pontos altos e a correntinha, que conta como o primeiro ponto alto da carreira. Vamos, então, finalizar? Dou uma laçada, introduzo a agulha lá dentro da correntinha, levo ela para trás, puxo o fio. Fico com 3 laçadas na agulha. Levo um pouquinho para cima, não preciso levantar muito. Levo a agulha lá atrás, tiro 2 laçadas, fico com 2 na agulha. Levo lá atrás de novo, puxo mais 2 laçadas e finalizo o ponto. Próximo ponto, uma laçada, coloco a agulha na correntinha, levo ela lá atrás. Puxo o fio e tenho 3 laçadas na agulha. Levo a agulha de novo e puxo de novo o fio. Vamos ficar com 2 laçadas na agulha. Levo a agulha lá atrás e puxo o fio novamente. Mais um ponto alto. E assim, já temos 5 pontos altos e a correntinha, que também conta como um ponto alto. Então, vamos lá. Esse ponto é a base para a maioria dos trabalhos que nós fazemos. O ponto alto. Ele é a base para a maioria de todos os trabalhos que fazemos com o crochê.
Estamos terminando, então, mais a primeira carreira do ponto alto. Vamos lá? Coloco a agulha lá atrás, dou uma laçada, coloco ela dentro da correntinha e levo ela para trás, puxando o fio que está lá atrás. Coloco ele para frente, fico com 3 laçadas na agulha. Levo a agulha lá atrás de novo e puxo o fio para dentro dessas 2 laçadas. Fico com 2 laçadas na agulha, levo a agulha lá atrás novamente e tiro essas 2 laçadas que ficaram. Mais um ponto, agora o último ponto da carreira. Levo a agulha para trás e fico com 2 laçadas na agulha. Coloco ela na correntinha, levo para trás, puxo o fio e passo ele por dentro do último ponto. Fico com 3 laçadas na agulha. Levo a agulha lá atrás e puxo ele novamente, tirando 2 laçadas e ficando com 2 laçadas na agulha. Levo a agulha para trás e tiro essas 2 laçadas da agulha. E assim a gente finaliza mais uma carreira de pontos altos. Vamos então virar o nosso trabalho para o avesso e continuar na próxima carreira. Para a próxima carreira, a gente vai fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E eu gosto também de fazer dessa outra forma. Tiro essas 3 correntinhas, coloco a agulha aqui no primeiro ponto, em cima do primeiro ponto de base, levo lá atrás e dou a primeira laçada. Tiro essas 2 laçadas aqui, como se fosse um ponto baixo, e agora eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2, porque agora é um ponto alto, né? Então, dou uma laçada e vou começar a fazer o meu próximo ponto, em cima do segundo ponto de base. Coloco a agulha lá dentro, puxo o fio para dentro do ponto, fico com 3 laçadas na agulha. Levo a agulha lá atrás, tiro 2 laçadas, ficando 2 na agulha. Levo lá atrás de novo, puxo o fio e tiro mais 2 laçadas. Agora, já estou com 2 pontos. O ponto que eu subi para começar a primeira carreira e o segundo ponto alto. Vamos lá? Olhem só. O terceiro ponto alto. Dou a laçada, coloco a agulha no próximo ponto alto de base, levo a agulha para trás, puxo o fio, fico com 3 laçadas na agulha. Levo a agulha lá atrás e tiro 2 laçadas da agulha, fico com 2 laçadas ainda. Levo a agulha lá atrás e puxo, tirando essas 2 laçadas. Continuo sempre com uma laçada ao finalizar o ponto. Levo a agulha lá atrás, dou uma laçada, coloco ela no ponto e puxo o fio, deixando 3 laçadas. Levo a agulha lá atrás, tiro 2 dessas 3 e fico com 2 laçadas ainda. Levo a agulha lá atrás, puxo o fio e tiro as últimas 2 laçadas. E assim eu vou finalizando mais uma carreira. Vamos lá? Olhem só. Vamos treinar bastante. Você pode fazer bastante pontos. Você pode fazer uma correntinha bem grande, fazer bastante pontos para ir treinando para sua mão ficar cada vez mais firme e você vai ficar com mais agilidade para fazer esses pontos. Coloco a agulha lá embaixo, puxo, fico com 3 laçadas na agulha. Levo a agulha lá atrás, tiro 2 laçadas, fico com 2. Levo lá atrás de novo, tiro as outras 2 laçadas. Esse é o ponto que eu acho mais fácil de fazer. Além de ser o ponto que a gente mais usa para fazer o nosso crochê. Na maioria dos nossos trabalhos, nós utilizamos o ponto alto.
utilizamos ele com barbante, com a lã, com as linhas. E olha só, chegamos ao final da nossa última carreira. Vamos fazer o último ponto, então. Vou puxar o fio. Pronto. Levo a agulha lá atrás, dou uma laçada. Coloco ela aqui. Puxo, fico com 3 laçadas na agulha, puxo mais uma e mais uma. Agora é o último ponto, que vai ser sobre essas últimas três correntinhas que nós fizemos aqui. Dou uma laçada, introduzo ela na última correntinha, levo para trás, puxo o fio, passo por dentro e fico com 3 laçadas na agulha. Levo na trás novamente, tiro 2 laçadas, ficam 2 laçadas. Levo mais uma vez e tiro as últimas laçadas. E assim, nós fizemos mais 20 pontos. E são 20 pontos altos. São agora a nossa carreira de ponto alto. Temos o nosso ponto meio ponto alto. E temos os nossos pontos baixos, certo? Para fazer todas essas amostras, nós utilizamos a correntinha para iniciar o ponto, certo? Aqui nós fizemos ponto baixo, 2 carreiras, meio ponto alto, 2 carreiras e ponto alto, 2 carreiras, certo? E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Para a nossa próxima aula, eu vou ensinar vocês a fazer essa base para crochê redondo, certo? Vamos começar, olha só, a fazer essa base para crochê redondo. Essa base você pode usar para fazer suplá, pode usar para fazer chapéus, também pode usar para fazer qualquer peça redonda que você for fazer, fundos de vasinhos, né? E também cachepôs, pode usar para fazer o trabalho com fio de malha também, e vai ficar muito bonito. Olha só, o acabamento dela é perfeito, é um acabamento muito bonito. Então, na próxima aula, eu vou ensinar vocês a fazer desde o começo, desde a correntinha até a finalização desse projeto, tá bom? Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar. Ah, dê um like, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima aula.